Antigamente eu costumava perguntar quem tem criptomoeda, quem tem Bitcoin. Vou perguntar quem sabe a diferença entre Bitcoin, altcoin, stablecoin e shitcoin. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe o que é uma shitcoin? O que é uma altcoin? Bom, Bitcoin foi uma das primeiras moedas a surgir no mercado. Surgiu em 2008, 2009 foi a primeira vez que a gente teve uma criptomoeda rodando no mercado. Na sequência vieram outras criptomoedas que são as conhecidas no dia de hoje como altcoin. Então a gente teve o Litecoin, que foi uma primeira moeda que surgiu, que foi usando a mesma tecnologia do Bitcoin, que é a blockchain. Então, Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, criou a tecnologia e outras vieram. O Bitcoin é simplesmente a primeira solução feita em cima de uma blockchain. Tá? Então, o porquê que ele criou essa tecnologia? O cara estava cansado de ver como realmente o sistema financeiro funcionava, como os governos ajudavam o sistema financeiro, como essa proteção que existe no sistema financeiro está aí. Então, o que Satoshi Nakamoto tentou fazer, nada mais foi que dar um pouco de liberdade para a gente. Na sequência vieram as altcoins, que são o Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, entre outros que surgiram usando a mesma tecnologia. Depois disso a gente teve as stablecoins. A stablecoin nada mais é que uma moeda que ela tem paridade numa moeda fiduciária. Então, por exemplo, TrueUSD, ele tem paridade no dólar. A gente tem o Tether, também tem paridade no dólar. Com paridade ao dólar, tem aproximadamente 20 moedas que é 1 para 1. Ou seja, um TrueUSD, $1. No Brasil, a gente tem algumas. Uma que surgiu recente, que é a Haas, ela tem um Haas equivale a R$1. Existem para outras moedas, existem para euro, para pounds, estão desenvolvendo agora uma baseado no yuan. Então, stablecoin é quando você estabiliza o preço dela e o emissor dessa moeda vai garantir sempre o valor de paridade a uma moeda fiduciária. Moeda fiduciária, para quem não sabe, é uma moeda que é impressa pelo um governo, e o governo garante que essa moeda tem um valor no mercado onde ele pode adquirir produtos ou serviços. E aí a gente tem as chamadas shitcoins, para quem trabalha com criptomoeda. Um exemplo de shitcoin, dólar, euro, real. Essas para a gente são que a gente considera shitcoin, porque o único valor que ela tem é baseado na palavra de um governo, é baseado naquilo que o governo determina que ela vai ser. Então, algumas pessoas até acham que existe uma garantia em ouro. Essa garantia não existe desde 1929, mas ainda existem pessoas que acham que tem. Então, hoje o que a gente tem na blockchain é uma solução funcional para o sistema financeiro atual. Por isso do Fork the Banks. O que significa fork? Nessa tecnologia de blockchain, quando a gente tem uma cópia ou, vamos falar, um clone de uma moeda, o melhor exemplo que aconteceu foi com o Bitcoin. Existia um grupo que queria muito que tivesse algumas alterações no protocolo, na maneira em que a moeda foi escrita, e estava tendo problema de transição de rede, de mandar uma quantidade de Bitcoin de um lado para o outro, e uma quantidade de desenvolvedores queria mudar isso. Uma quantidade queria, outra quantidade não queria, juntaram um grupo e criaram Bitcoin Cash. Foi feito um fork, a mesma quantidade de bitcoins que você tinha na rede de Bitcoin, você a passou a ter na rede de Bitcoin Cash. Fork significa isso, quando você realmente faz o clone. Existem forks que são feitos unicamente para corrigir erros na criptomoeda, existem forks que são feitos para fazer um upgrade do protocolo, existem forks que são feitos para melhorar alguma coisa que tenha sido feito, ou para simplesmente copiar a tecnologia. E copiar a tecnologia, às vezes, pode ser com o saldo que tinha numa blockchain ou na outra blockchain. Para vocês terem uma ideia, já tem mais de 25 forks diretamente do Bitcoin. Significa que realmente o negócio deu muito certo. E aí, eu vou falar uma coisinha, o porquê de tudo, né? Então, o porquê Satoshi Nakamoto criou tudo isso?
Primeiro, né, muita gente ainda acha que é dono do dinheiro. Quando você deposita o dinheiro lá no banco, você está dando total autonomia ao banco a fazer o que ele bem entender com o seu dinheiro. Uma vez que você pôs o dinheiro lá, ou que transferiu o dinheiro para lá, o banco está assinando um termo, um contrato, que ele te deve aquela quantia de dinheiro. Se ele quebrar, Fundo Garantidor Nacional só vai te pagar até R$250 mil para cada CPF. Se você tiver 1 milhão, os outros 750 mil ficou para o banco na faixa. Então, quando você passa a ser o seu próprio banco, aí você é dono do seu próprio dinheiro. Mas é meio difícil hoje, porque como é que você vai armazenar dinheiro em casa? Então, a gente sempre faz essa pergunta, será que você realmente é dono do seu dinheiro? Você pode usar o seu dinheiro na hora que você bem entender? Será que você pode ir domingo e falar, eu quero todo o meu dinheiro? Será que você pode ir um sábado e falar, eu quero todo o meu dinheiro? Ou melhor, vai durante a semana e fala, eu quero todo o dinheiro que eu tenho aí. Duvido que o banco vai te dar. Bom, então, você não é dono do seu dinheiro. Aquilo que eu falei, muita gente ainda acha que o ouro garante uma moeda fiduciária. Essa realidade deixou de ser realidade em 1929, quando o governo americano passou a não dar mais a garantia. Mais ou menos na década de 70, os outros países acabaram copiando o negócio e hoje em dia simplesmente imprime-se dinheiro baseado naquilo que o governo acha que vai receber. E aí, por isso, a gente tem algo chamado inflação. Quando você é dono do seu dinheiro, vamos se colocar agora na posição, eu sou dono do meu dinheiro, o governo não tem mais poder sobre o meu dinheiro, o banqueiro não tem mais poder sobre o meu dinheiro. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, Receita Federal, chupa, porque agora você não vai mais pegar mais o meu dinheiro, eu não sou obrigado mais a declarar, apesar de existir agora uma norma dizendo que precisa declarar, mas norma não significa lei, então a gente passou a ter esse poder, a gente passou a isso. Eu não preciso mais de um garantidor. Quem tem que garantir é o mercado. Se eu consigo trocar a minha criptomoeda por um produto ou por um serviço, está feito. Ah, mas a criptomoeda flutua demais de preço. Ótimo, agora tem a stablecoin que não flutua mais. E quem que garante essa stablecoin? Inúmeras entidades, inúmeras plataformas, e o mais legal de tudo, não tem mais imigração. Porque eu posso utilizar ela em qualquer lugar do mundo. Hoje, criptomoeda ela é aceita em mais de 180 países no planeta. Então, e não é controlado por absolutamente ninguém. Se eu quero ser o meu próprio banco, eu vou baixar um software, vou instalar esse software lá e está feito. Eu sou agora o meu próprio banco. Então, realmente vai ser um grande desafio. Bom, solução que a gente vem falando, que é cripto, que é a saída para que a gente seja o nosso próprio banco, apesar do Itaú ser o patrocinador aqui do banco, um dos patrocinadores, ele vai ter que rebolar também para poder resolver como é que ele entra nisso, como é que ele faz parte dessa revolução. Muita gente aqui é técnico, muita gente aqui conhece de tecnologia. O que a gente está vivendo da era da criptografia? É como da criptomoeda. É como se eu voltasse lá em 1995, aonde talvez uma grande maioria aqui não tem ideia disso. A gente tinha fax modem da West Robotics de 14400 discado para conectar na internet para trocar mensagem um com o outro. É isso que a gente está vendo na criptomoeda hoje, se eu fizer uma correlação. A gente só está começando. Isso é uma revolução gigantesca, que talvez daqui 20, 30 anos, quando a gente fala, lembra quando a gente usava aquele negócio de papel que não era do vaso do banheiro? Que a gente usava para poder pagar as coisas, chamava sheet money? Pois é, a gente não usa mais. Agora a gente usa QR Code, onde eu sou o meu próprio banco. Então, realmente, é isso que a gente está vivendo agora. A gente vai realmente partir para um mundo onde a cripto vai fazer a diferença. Bom, o que a gente sabe do Bitcoin? Quem criou foi Satoshi Nakamoto. Ele resolveu um grande problema, que era a questão de gasto duplo. Né? Então, o dinheiro, o governo simplesmente imprime o quanto ele quer, quando ele quer. Né? Eu ouvi uma vez um economista falou uma coisa bem legal sobre o governo americano, que o governo americano jamais ia dar calote, porque ele imprime dólar. Isso é verdade para qualquer governo. O governo brasileiro jamais vai dar calote, ele imprime dinheiro. Então ele não precisa se preocupar, ele imprime o quanto ele quiser e aí vão ter que acreditar. Porém, às vezes, acaba essa crença. Olha a Venezuela, olha o Equador,
olhe o Zimbábue e olhe outros países ao redor do mundo, aonde no Zimbábue você tem a nota de 1 trilhão de Zimbábue dólar. Então imagina o que o governo não fez de errado. Isso, a tendência de acontecer com cripto, matematicamente falando, o Bitcoin é garantido. Vão ser 21 milhões de Bitcoin só. A gente já passou a barreira de 18 milhões. Faltam 3 milhões de Bitcoins para serem gerados. E eles são gerados matematicamente todos os dias 1.800 novos Bitcoins. Existe uma estimativa que no mercado existe apenas circulante 13 milhões de Bitcoins. 5 milhões foram perdidos, não tem mais acesso a eles. E uma vez que perdeu o controle, quando você é seu próprio banco, você tem certa responsabilidade. Uma vez que você perdeu a tal da chave privada, perdeu o Playboy, você não tem mais acesso àquela quantidade de criptomoedas. Tá? Então, realmente é muito seguro, mas não é contra ainda usuários leigos. Ainda tem muito que evoluir. E, de novo, a gente volta nessa questão que a gente só está começando. A maioria da garotada que está por aí já devia estar começando a pensar como é que eu desenvolvo aplicações que deem segurança para o usuário ter criptomoeda. Então, tudo isso, Satoshi Nakamoto deu só o básico. Tá? Então, a gente tem 18 milhões, tem 3 milhões para serem minerados. A última mineração termina em 2140. Eu não vou estar aqui para saber se foi minerado ou não. Eu acho que a maioria também não vai estar aqui, a não ser que inventem alguma coisa nova. O legal da criptomoeda é que para a inteligência artificial é muito necessário. Para Internet of Things, para a internet das coisas, é muito necessário. A gente vai ver talvez amanhã a geladeira que fornece internet recebendo uma criptomoeda e com essa criptomoeda pagando o leite do supermercado instantaneamente. E por que precisa de uma moeda dessa? Velocidade, segurança, praticidade. Né? E aí, eu fiz até recentemente uma pergunta para o auditor da Receita Federal. Quando a minha geladeira passar a prestar um serviço de internet ou de qualquer coisa que seja, e receber em criptomoeda e comprar o leite no supermercado e repor, a nota fiscal vai no CPF de quem? Porque a geladeira não tem CPF. Então, vai ser algo que é um baita desafio para eles. Bom, tudo isso é baseado em blockchain, essa tecnologia. Não é só dinheiro a blockchain. Blockchain vai resolver alguns problemas, como registro de patentes, registro de pessoas. Uma série de coisas pode ser criado na blockchain. Blockchain ela é imutável. Uma vez que está escrito, não se apaga jamais. Uma vez que está lá, tem um timestamp, tem um carimbo e não há o que fazer. Então, imaginem em países onde a gente tivesse um sistema de votação que não pudesse ser violável. Esse país não pode ser o Brasil, porque a gente precisa violar as urnas. Então, não serve para o Brasil esse sistema. Mas na Suíça, por exemplo, em países mais sérios, sistemas de votação já estão sendo construídos em cima da blockchain. Isso é muito legal porque dá uma série de serviços. Registro de música, registro de foto, registro de pessoas. A indústria farmacêutica vai usar muito esse tipo de coisa para poder registrar isso. Porque aí garante que realmente só aquilo. Registro de documentos. Então, a blockchain tem muito que se desenvolver ainda. É a mesma coisa se a gente voltasse lá em 1995 e falasse, sabe o TCP/IP? Vai usar para um montão de coisa. A gente não sabia para quê, mas ia ser usado para um montão de coisa. Bom, é extremamente seguro a blockchain justamente por isso, porque existe um sistema de votação lá dentro, onde os mineradores fazem um papel gigantesco dentro dela. E o que é a blockchain? Nada mais do que um bando de computadores interligados num modelo de consenso, onde a maioria vota sempre por aquela alteração, por aquele registro, todo mundo tem uma cópia extremamente transparente. Outra coisa que a blockchain está trazendo são contratos inteligentes. Então, para quem tiver algum advogado na plateia, eu recomendo que entenda e passe a estudar sobre contratos inteligentes, porque vai ser muito usado no futuro. A gente vai ver provavelmente a nova geração do Airbnb, do Quinto Andar e outras empresas utilizando esse tipo de recurso de contrato inteligente, locadoras de carro,
para não ter que ter mais o contrato em papel, onde simplesmente um único contrato resolve tudo, já paga toda a cadeia. Então, imagina no momento, alguém tem um apartamento no Airbnb, e aí fala, vou alugar meu apartamento, a empregada já recebe, o camarada da portaria já recebe, todo mundo já recebe num único contrato, sem ter toda a burocracia que a gente tem hoje. Então, a gente vai resolver bastante burocracia com isso. A parte legal é de carregar toda essa informação dentro de uma blockchain. As blockchains mais novas, uma que eu recomendo muito estudar, que se chama Elixir, que foi desenvolvida por um criptógrafo lá da década de 80, o David Shawn, e é um projeto que já, inclusive, visa armazenar próprio arquivo. Além dele validar, dele garantir que aquele arquivo é original e é verdadeiro, ele também vai armazenar pequenas partezinhas em nodes desse arquivo. Então, no futuro, para que armazenar o dado no meu computador, quando ele está armazenado na nuvem, picado, criptografado, e somente eu tenho a capacidade de ler aquele arquivo, ou quem eu autorizei a ler aquele arquivo. Então, a gente vai ver soluções surgindo muito interessantes com relação a isso. Então, para quem gosta dessa tecnologia, a Elixir, são 2x, que se escreve, realmente é muito interessante e está começando agora. Bom, mas a blockchain, muita gente confunde, é uma super planilha, é uma planilha do Excel, é um Google Docs. Não, não é, algo muito mais evoluído que isso. Nós da Stratum desenvolvemos porque a gente estava sempre preocupado como é que o usuário entra, porque é muito complexo. Um usuário convencional, ele chega lá e fala, tá, mas como é que eu sei o preço? Tem mais de 3.000 criptomoedas. Como é que eu compro? Como é que eu faço para investir nisso? Um dado bem legal, em fevereiro de 2010, R$100 compravam 1.000 bitcoins. 1.000 bitcoins hoje são 30 milhões de reais. Então, se você acha, poxa, mas será que passou? De forma nenhuma. Está só começando. A expectativa é que provavelmente dentro de uma década a gente veja o Bitcoin custando algo na casa de R$1 milhão cada Bitcoin. Então é uma evolução que tende a crescer muito. Ah, mas se eu comprar agora não é tarde? De maneira nenhuma. Ele já chegou a custar R$70 mil. E agora está em promoção. Black Friday, 30 mil, você compra um Bitcoin. Mas eu posso comprar só um? Não, você pode comprar R$30 de Bitcoin. Você pode comprar R$25 de Bitcoin. Você pode prestar um serviço e receber em Bitcoin. Mas não só Bitcoin. Existem mais outras N criptomoedas. E o legal é que alguma dessas criptomoedas permite você criar a sua própria criptomoeda. Então pode ser que no futuro a gente vai ter a Sugar Coin, já que Sugar Daddy está na moda. Pode ser que a gente tenha... tem um cartel bem famoso chamado OPEP. Pode ser que a OPEP crie a Oilcoin. Tem um outro cartel mega famoso no Brasil, que todo mundo conhece, chama Febraban. Pode ser que a Febraban crie a Real Coin dela. Né? E aí ela vai, ali só os principais mafiosos do país vão ter a própria moeda deles. Se Pablo Escobar fosse vivo hoje em dia, talvez a gente tivesse a Coca Coin, porque ele ia poder criar a própria moeda dele. Então isso permite essa liberdade toda. E isso é legal porque se eu tenho um negócio, por exemplo, de soja, eu posso criar Soya Coin, eu posso criar Cana Coin. Então, isso permite várias moedas no mercado. E o que determina a valorização da moeda? A aceitação do mercado. Livre de governo, livre de qualquer órgão controlador. E o que a gente fez foi criar uma plataforma bem simples. Então, se você entra em qualquer uma das nossas 3 plataformas, você consegue comprar facilmente. A Stratum Blue, em particular, é a primeira moeda criada. Isso é uma moeda chamada Index Coin. Por que a gente fez isso? As pessoas tinham dificuldade de saber, eu compro Bitcoin, eu compro Bitcoin Cash, eu compro Ethereum, eu compro qual? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os nossos especialistas pensarem qual é a melhor do mercado, e a gente pega essas 14 moedas que a gente escolheu, e a gente transforma numa única. Então, quando você compra o Stratum Blue, você está comprando 14 moedas. E são as principais do mercado. Das 14, a gente pegou as top 10 do mercado, onde o mercado mais utiliza. 2 a gente pegou que pode ser o próximo Bitcoin, pode ser a próxima promessa, porque a moeda da internet ela não surgiu ainda.
Ela vai surgir usando a tecnologia de blockchain, mas ela não surgiu. Então a gente tem que apostar em alguma. E outras duas, a gente deixa com que os usuários escolham qual criptomoeda ele quer dentro desse portfólio. O legal é que, para escolher, a gente indica 5 moedas a cada 3 meses e a gente explica cada uma delas. Além de tudo, a gente dá para o usuário a possibilidade dele aprender sobre o que é. A última plataforma, que é a Stratum X, a gente criou porque muita gente fala, não, eu quero vender a minha criptomoeda no meu preço, numa espécie de mercado livre. Eu boto a minha ordem de compra, eu boto a minha ordem de venda. E estava faltando uma plataforma nesse sentido que levasse a sério a privacidade dos usuários. Que o maior problema das corretoras brasileiras, que trabalham no Brasil, que vendem criptomoeda, elas passaram a atender somente extraterrestres, não mais brasileiros, não mais seres humanos. Por que isso? Para você se cadastrar nessa corretora, a corretora está lá escrito no disclaimer dela. Eu preciso de uma selfie sua, segurando o seu RG numa mão, assim, uma outra segurando com a outra mão o comprovante de residência. Como é que eu vou fazer a porra da selfie? Os caras deviam entender isso, né? Que não dá para fazer a selfie porque não tem a terceira mão, magrão. Né? Então, quer dizer, eles deviam pelo menos mudar isso. E aí tem um outro problema que é o quê? Tu está mandando uma cópia do teu RG, uma cópia do teu comprovante. Tem algumas corretoras brasileiras que pedem uma cópia da sua declaração de imposto de renda. Para quê? Para um hacker invadir e copiar tudo isso? E você está com seus dados expostos? Criptomoeda foi criada para dar privacidade. Não para que as corretoras virassem o banco do século 22, 23, porque é isso que está acontecendo. Então, realmente é isso que tem que mudar. Quando Satoshi Nakamoto disse que era privacidade e liberdade, eu acho que os caras que têm exchange hoje no Brasil faltaram nessa aula ou não leram o white paper de Satoshi Nakamoto. Só pode ser. Então, a gente criou a plataforma Stratum X, onde a gente pede, primeiro, para você criar um e-mail novo, e a gente ainda indica alguns provedores, como o Proton Mail, por uma questão de segurança, Rush Mail, por outra questão de segurança. A gente indica para o usuário baixar uma VPN, inclusive a gente indica a VPN que aceita criptomoeda, justamente para que ele tenha essa informação criptografada. E aí, a próxima etapa, depois que ele fez isso, é criar a conta. A gente ainda diz que o nome dele, ele bota se quiser, porque eu não quero saber o nome dele. Eu não quero saber absolutamente nada do usuário. Eu não peço CPF, chupa a receita de novo. Então, quer dizer, é justamente liberdade e privacidade. Eu não estou dizendo, tem gente que fala assim, eu quero ser anônimo. Anônimo é uma coisa, privacidade é outra. A gente defende a privacidade do usuário. Isso que é importante. Até porque tem uma coisa bem importante para todo mundo entender. Para você transferir criptomoeda de um lugar para o outro, tudo o que você precisa fazer é ter uma carteira, o outro endereço e apertar enviar. Pronto. Então, se você, digamos, entrou lá em 2010, se você pegou R$100 e comprou 1.000 bitcoins, e você está transacionando numa corretora ou qualquer que seja, aí veio a Receita Federal do Brasil e disse, agora eu quero que quem transacione Bitcoin notifique a Receita Federal. Legal. Aí tu foi lá e notificou a Receita que você tem 1.000 bitcoins. Quando você comprou era R$100. Agora vale 30 milhões de reais. 30 milhões de reais muda o seu status de investidor em criptomoeda para um alvo, para ser assaltado, para alguém na tua casa, para um terrorista ir na sua casa, e dizer o seguinte, ou tu aperta o botão do send ou aperta o botão da bomba, escolhe aí. Porque é só enviar, e acabou, não preciso mandar documento para ninguém. Então, essa preocupação a gente tem que ter, ser o seu próprio banco, traz responsabilidades. E o que a gente não quer é que isso se torne público. A Receita Federal obrigou, a partir desse ano, que todos os usuários que usam criptomoeda e transacionam mais de 30 mil ao mês notifiquem a Receita. As corretoras brasileiras, todas as movimentações têm que ser notificadas à Receita. A parte boa disso tudo é que você vai poder amanhã, quando o Bitcoin estiver valendo 1 milhão, você pode dizer para a Receita, lá atrás eu comprei a 30 mil, agora vale 1 milhão, posso comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, um helicóptero, um jatinho e tudo mais, porque você investiu. Essa é a parte boa, porque está tudo documentado. A parte ruim disso é quando forem vender lá na Praça da Sé
o CD com todos os dados dos brasileiros, vai estar a quantidade de Bitcoin que você tem. Então, você já tem um auto backup, né, descentralizado. Olha que legal. Em várias cópias, em vários lugares. E isso o pessoal não entendeu ainda, mas talvez vai entender. O legal de você ter a criptomoeda é que a chave privada está em seu poder. Então, você é dono do seu dinheiro, só você sabe o quanto você tem. Então, isso realmente não dá um pouquinho de privacidade, por isso que a gente desenvolveu essas plataformas. Na nossa plataforma, a gente não pede nenhuma informação. Bom, é muito claro a gente pensar que hoje, investimento em criptomoeda, para quem investe, tem que pensar a longo prazo. Para aquele que não quer pensar em longo prazo e quer ser trader, a gente recomenda bastante Red Bull, café, Coca-Cola, não ter família e trabalhar 24 horas por dia com 5 monitores. E falar pelo menos 4 idiomas. Porque realmente é um mercado 24 horas por dia, não depende se o Bolsonaro fez besteira, não depende se o Trump vai invadir alguma outra nação. Depende pura e simplesmente do mercado. E é um mercado que, por exemplo, no único dia ele pode cair o preço 10% e não tem um governo para ir lá proteger o mercado ou dar um stop no negócio. Então, realmente, trader é algo muito arriscado, investidor é legal. Investe aquilo que tu pode investir, aquilo que tu pode perder. É longo prazo e realmente é bastante complexo para você fazer todo dia. O que a gente fez com o Stratum Blue, quando a gente criou o Stratum Blue, a gente também criou uma moeda onde a gente poderia fazer algumas coisas. Então, quando alguém compra o Stratum Blue, um percentual a gente doa para algumas instituições de caridade, são 2 instituições, a BitGive e a Blockchain for Humanity. A gente também está mostrando essa coisa legal da gente poder ajudar. E o legal é que a gente consegue ajudar uma nação que esteja do outro lado do mundo em frações de segundos, diferente do que você teria que fazer com uma remessa de dinheiro, né? Onde alguns países africanos, para você fazer uma remessa de dinheiro, chega a custar $150 para você mandar o dinheiro. Chega a esse ponto. Em alguns lugares, a infraestrutura bancária é zero. No Brasil, existe aproximadamente 60 milhões de pessoas sem acesso a banco. Esse é o tamanho do problema que a gente tem. Felizmente, agora a gente tem algumas soluções. O que a gente fez foi justamente isso, criar uma criptomoeda onde a gente conseguia pegar o melhor do mercado, pegar as melhores condições, pegar o analista que está olhando por trás dela e fazer essa moeda. Então, a gente criou o Stratum Blue, que é uma única cripto. Quando a gente lançou há um tempo atrás, ela foi lançada a $34, hoje ela está a $47, mas ela já teve, em um momento elevado, chegou a quase $90 o valor da moeda. Para vocês terem uma noção do como flutua a criptomoeda. A vantagem que a gente fez do Blue foi simplesmente essa. Para você compra uma, você está comprando um conjunto de 14, inclusive você participa em quais delas você está. Um toque que eu dou para todo mundo que está escutando aqui hoje. No mercado está tendo extremamente muito golpe. É muito esquema de pirâmide, é muito golpista no mercado, dizendo, olha, a gente investe em Forex, a gente investe em cripto, e a gente dá um retorno de 1% ao dia. Run. É golpe. Prometeu qualquer retorno, sai fora. Não existe isso. O que existe é compra, guarda e espera o mercado por si só. Tentar investir em esquemas que vai te dar retorno de 1% ao dia, 2% ao dia, ou que seja 5% ao mês. Tem algo de errado. 2% ao mês, não, realmente pode ser sério, mas com os 2 pés atrás. O interessante é, compra a moeda e guarda. Faz que nem o cara lá em 2010, que comprou a moeda. Comprou 1.000 Bitcoin a $100. O meu primeiro Bitcoin me custou $180. $180. Eu nunca vendi. Meus primeiros bitcoins eu recebi um pagamento de um cliente, 1.000 e poucos bitcoins, nunca vendi e está lá para os meus filhos usarem. E nunca vou vender, porque um dia vai valer $1 milhão. Porém, o fato de ser um entusiasta da moeda, há 2 anos atrás, trouxe problemas. A minha esposa foi sequestrada lá em Florianópolis, ficou 4 dias em cativeiro e pediram o resgate em criptomoeda.
Se tivesse pago, felizmente não pagou, porque a polícia trabalhou muito bem. Se tivesse pago, sequestro relâmpago ia para um outro nível. Porque a principal maneira da polícia investigar é seguir o dinheiro. E quando não tem dinheiro, como é que segue? Então, ao mesmo tempo que nos dá privacidade, nos dá liberdade, também pode colocar em certas situações muito ruins. Vamos imaginar na capital de São Paulo, sequestrar 20 empresários, mandar a esposa de cada um deles comprar, sei lá, o equivalente a 100 mil reais em Bitcoin, dar um bom dinheiro no final do dia. E é fácil, simples, esse dinheiro sabe para onde ele pode ir? Lá para o Cazaquistão, lá para o Paquistão, pode ir para qualquer canto em frações de segundos. E nunca vai ser rastreado. Muitos hackers acessaram sistemas e pediram o resgate em Bitcoin. Na Deep Web, as moedas oficiais agora é Monero, que é uma moeda que já no nível de criptografia muito superior à do Bitcoin, ou Zcash, que tem uma criptografia ainda maior, e estão vindo novas moedas com uma criptografia muito maior ainda. Então, às vezes, a privacidade pode trazer alguns problemas, mas a gente tem que lidar com ele todos os dias. Eu prefiro ter isso nas minhas mãos e saber utilizar bem, e poder usar bem e ter a privacidade de poder dizer para qualquer governo, é meu dinheiro, minha chave privada, chupa, e eu poder ir embora para qualquer país a qualquer momento. Então, eu prefiro isso, eu prefiro correr esses riscos. Essas são as duas instituições que a gente ajuda, a Blockchain for Humanity e a BitGive. A Blockchain for Humanity é bem interessante, porque eles incentivam startups que estão desenvolvendo alguma aplicação em blockchain de cunho social. Então, teve alguns projetos de uma moeda social que foi implantada nas Filipinas. Eles financiaram. Às vezes, alguma startup precisa de alguma ajuda, seja de conhecimento, de equipamento, de tecnologia. Eles financiam isso, essa troca de informação. A BitGive, ela ajuda em projetos que são necessários, como, por exemplo, no Quênia, eles cavaram poços de água para famílias no interior do Quênia. E a maneira de doação foi só em Bitcoin. Em apenas um dia, num único projeto, eles conseguiram levantar $500 mil, assim, rapidinho, com um custo ínfimo para fazer tudo isso. E muito rápido. Então, eu consigo doar $1 para uma instituição lá nas Filipinas, em frações de segundo, com um custo extremamente baixo. Então, isso é uma nova evolução. É claro, a gente também pensa muito como é que a gente cria, como é que a gente conecta o sistema falido financeiro que a gente conhece, do cartão de plástico ou desse dinheiro, como é que a gente migra? Porque não dá para migrar da noite por dia. Então, a Stratum, a gente já criou algumas soluções, como, por exemplo, essa Band que eu estou usando, é uma Band NFC de pagamento. Qualquer máquina da Mastercard que aceite pagamento por aproximação, eu consigo pagar. Eu converto o meu Bitcoin, o meu Ripple, o meu Ethereum, em 3 segundos está aqui e eu posso pagar uma conta. Eu posso usar um cartão, também da ATAR, para poder fazer um pagamento como esse. Então, a gente já conseguiu fazer essa conexão quase que simultânea, quase que instantânea, dando a liberdade para o usuário poder usar. Porque nem sempre o estabelecimento vai aceitar criptomoeda, mas eu tenho criptomoeda, mas como que eu uso? Isso funciona em qualquer lugar do mundo, o cartão, qualquer máquina Mastercard em qualquer lugar do mundo aceita. Hoje, por exemplo, aqui, eu carreguei o cartãozinho daqui com isso aqui. Bem simples, bem prático. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar.